Salve pessoal, aqui é o professor Alex. Vamos para mais uma videoaula sobre o PowerPoint, ok? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é dar continuidade aos assuntos que nós viemos estudando. Então, nós temos aqui a nossa apresentaçãozinha que nós estamos trabalhando, tá? E aqui, então, eu vou dar um título para ela, só para não ficar em branco aqui, né? Vídeo aulas de PowerPoint, tá? E um subtítulo aqui, ok? Só pra gente dar uma brincada aí. Aí, opa, o português estava me assassinando aqui, certo? Então aqui vamos colocar uma caixa de texto aqui. Tá esse verde. E aqui vamos botar um laranja, certo? Tá? Só para ter uma cor aí um pouco diferente, ok? E aí, no slide número 2 aqui, o que está faltando, né, a gente estudar? O que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver transição entre slides, certo? Aqui ainda faltou a gente ver como inserir um áudio. E por último, para terminar a nossa aula, a gente vai ver como é que funciona o slide mestre, certo? Então são esses três assuntos aí que nós iremos estudar nessa nossa videoaula de hoje, ok? Vamos para o primeiro, né? Então, o que é a transição de slides ou entre slides? Como o próprio nome já diz, ele é a forma ou o modo com que um slide passa para o outro. Qual é a diferença entre a animação e a transição? A animação ela acontece entre os objetos de um slide, ok? Então, dentro de um slide eu posso ter vários objetos inseridos nele e como que esses objetos eles irão aparecer, de que forma eles irão sumir ou se vai ter algum efeito sobre esses caras. Já a transição entre os slides é como que de um slide eu vou ir para o outro, tá? De que forma que isso vai acontecer, tá? Então eu posso colocar um efeito também, assim como eu coloquei nas animações, quando eu passar de um slide para o outro. Como é que a gente faz isso? Bom, a melhor forma para a gente ver isso funcionar é eu alterar o modo de como o PowerPoint está sendo exibido. Aqui está sendo exibido na forma normal, ó, tá? Normal aqui embaixo. Então nós vamos alterar para essa segunda, que é a classificação de slides, tá? Então se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu consigo enxergar cada um dos slides separadamente. Muito bem, como é que eu faço então? Eu vou selecionar o primeiro cara, tá? Ou aquele slide que eu quero que tenha uma determinada transição e vou acessar aqui a guia específica para ele, tá? Transições. Então, no momento que eu escolhi, várias opções de transição para esse slide elas aparecem. Então, se vocês clicarem no mais aqui, ó, vocês vão ver que aparecem muitas opções para as transições e cada uma vai ter um determinado efeito, tá? Então vocês podem ir selecionando e vai mostrar o que está acontecendo, né? Então, ó, tem várias opções aqui, ó, um avião, por exemplo, tá? Ok? Então vocês escolham uma de sua preferência aí. E aí vocês vão escolher essa. Ainda, outra coisa que vocês podem, para cada efeito que vocês escolheram, vocês podem dar uma opção, né? Nesse caso aqui eu posso fazer de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? De baixo para cima. Então, dependendo da transição que vocês escolheram aqui, algumas opções estarão disponíveis. Ainda, né? Eu posso escolher como que eu quero que essa transição aconteça, tá?
se ela vai acontecer quando eu clicar com o mouse ou se ela vai acontecer após um determinado intervalo, certo? Então eu posso escolher qualquer uma destas duas aí opções, certo? Tá? E aí então eu posso, né, na verdade eu devo fazer, caso eu esteja utilizando transições, eu devo repetir, ou para cada slide, né, eu posso ter um determinado tipo de transição diferente. Caso eu queira que todos os meus slides tenham a mesma transição, o mesmo tipo de transição, eu vou configurar para um deles. Vamos imaginar que esse cara aqui tem, ó, o empurrão, esse segundo aqui não tem nenhuma, ó, tá? O terceiro também não tem nenhuma transição, mas eu configurei tudo bonitinho para o primeiro e eu quero que todos os demais tenham essa mesma configuração. Basta eu clicar aqui no aplicar a todos, e com isso então todos os meus slides estarão configurados para esta transição específica, ok? Então vou clicar aqui e vamos ver como é que funcionou. Reparem que todos eles ficaram com uma estrelinha aqui indicando que tem uma determinada animação, um determinado efeito aplicado a este slide. Tá? Vamos iniciar a apresentação aqui. Ó, ele já subiu, com o clique do mouse sobe o outro, ó, tá? Subiu o terceiro. Esse aqui tem animações. Cliquei, vem o nosso gráfico, e aí o último slide, né, que reparem que está funcionando ainda também os nossos botões, ó, tá? Certo? Os hiperlinks que a gente fez na última aula. E aí aqui terminou, certo? Facinho, né? Ok? Ok. Então vamos voltar para o modo normal aqui agora, certo? E então vimos como é que funciona, ou como é que o que eu tenho que fazer para trabalhar com a ideia de transição entre slides. O próximo assunto que nós iremos estudar é como que eu faço para inserir um áudio. Ah, Alex, mas eu já recebi várias apresentações e que tem uma música tocando de fundo, eu queria fazer isso, como é que eu faço? Muito bem. Então é o seguinte, né? Vocês vão escolher aqui, preferencialmente, o primeiro slide aqui, certo? E aí vocês vão aqui em inserir, na opção inserir, e vocês vão ver aqui que tem na parte de mídia, né, uma opção para vocês inserirem um áudio, tá? Ele vai inserir um áudio do seu computador, tá? Ou até mesmo online. Então reparem, tem aqui a opção áudio online e áudio em meu PC, tá? Vamos escolher essa opção. Importante lembrar para vocês o seguinte, cara, que o áudio, tá? A música que vocês estão incluindo, ela tem que estar na mesma pasta onde a apresentação está salva, tá? Ela tem que estar no mesmo lugar, ok? Senão não irá funcionar. Então aqui eu vou escolher uma música, tá? Certo? E então ela fica como se fosse um objeto aqui também, ok? Só que se eu mandar executar a apresentação do jeito que está, a música não vai tocar automaticamente. Por quê? Quando eu incluo um arquivo de áudio, aqui uma opção de áudio, reparem que algumas opções aparecem aqui numa guia nova chamada reprodução, estão vendo? Tá? E essa reprodução aqui, ela me mostra que vai começar a tocar o áudio somente quando eu clicar, tá? Não é isso que eu quero, vamos imaginar, eu quero que ela comece a tocar automaticamente, certo? Então assim, quando eu mandar executar a minha apresentação, né, eu der o F5 lá, ou clicar aqui para iniciar a apresentação, a música automaticamente irá iniciar. Eu não preciso clicar em nada para que a música comece a tocar ainda, né? Eu vou marcar essa opção, executar entre slides. Por quê? Porque quando eu mudar de slide, a música não vai parar. A música irá continuar tocando, né? De uma forma contínua. E ainda vou colocar aqui para ocultar durante a apresentação, que aí esse ícone feio aqui, ó, ele não aparece, certo? Então ele vai ocultar, e aí então esse íconezinho aqui não vai ser exibido. Então é como se tivesse aí uma música, um áudio tocando ao
fundo da minha apresentação. Posso também, né, colocar aqui um repetir até parar, certo? Porque aí ele vai então ficar repetindo a música. Caso o meu áudio seja curto, por exemplo, a música vai ficar tocando e tocando e tocando enquanto estiver acontecendo a apresentação, tá? Facinho, né? Tem a opção de eu cortar um áudio aqui também, então ele tem um editorzinho de áudio bem simples. Caso vocês queiram só um pedaço da música, também vocês podem fazer isso, certo? Tá? Eu não vou testar aqui porque o som não vai sair na videoaula, né? Eu estou gravando apenas o microfone e não a saída de áudio do meu computador, ok? Mas vocês testem aí e depois me avisem se funcionou ou não, certo? Tá? Dando continuidade e vendo o último conceito que nós iremos estudar, a gente vai ver agora o que é o slide mestre, para que serve, certo? Então, quando que eu vou utilizar essa ideia do slide mestre, tá? Quando eu quero, por exemplo, que todos os meus slides eles tenham a mesma fonte, o mesmo plano de fundo, que eu tenha um determinado logotipo e eu quero que esse logotipo, uma imagem, por exemplo, ela seja exibida em todos os slides, né? Então, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Eu não vou pegar essa imagem, por exemplo, e colar em cada um dos meus slides. Eu vou fazer disso num slide central, digamos assim, que é o chamado slide mestre, e todas essas configurações pré-definidas que eu colocar dentro desse slide mestre, elas serão automaticamente replicadas para os próximos slides, certo? Então, como é que eu faço para editar o meu slide mestre? Eu vou aqui na opção de exibição, na guia exibição, tá? E aí reparem que tem aqui, ó, slide mestre. Quando eu clicar aqui, tá, irá me exibir o slide mestre, que é este carinha aqui de cima, tá? Ele é o slide mestre, e logo abaixo dele, em toda essa parte aqui, ó, à direita, nós temos os layouts mestres, tá? E aí então o que a gente vai fazer? Então a gente pode editar o meu slide mestre aqui, colocando, né, configurações que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar um tema para esse cara, né? Vamos escolher um tema aqui, este tema, tá? Então reparem que todos os meus slides, ó, eles vão ficar com este tema, vai ter um rodapé, vai ter um número, certo? Enfim, daí eu quero colocar um logotipo, por exemplo, tá? Vamos colocar um logotipo. Basta eu vir aqui, página inserir, vou inserir uma imagem. Vamos colocar a imagem aqui do Deadpool, tá? Vou redimensionar a minha imagem aqui, vou dizer que ela vai ficar bem no canto aqui, ó. Podia ser o logotipo da empresa, o logotipo do IFE, né? Enfim, ó. Então, aqui vai ter o logotipo desse cara. Então, cada vez que eu colocar um slide deste tipo aqui, o logotipo do Deadpool estará presente, tá? Se eu quiser colocar um que tem aqui o conteúdo, né? Também, eu posso aí, eu vou ter que fazer isso para cada tipo de layout que eu estarei utilizando, certo? Então, aqui também, vamos inserir uma imagem, o logotipo do carinha um pouco menor aqui, que pegue bem a ponta, por exemplo, certo? Tá? E aí então a gente pode sair deste modo aqui do slide mestre, ok? Tá? A gente vem aqui e fecha, ó, slide mestre, fechar o modo de exibição do slide mestre. Posso ainda, né, antes de fazer, posso fazer qualquer alteração no esquema de cores aqui, tá? Esquema de fontes, esquema de efeitos, ok? Tá? Temas. E aí então eu vou personalizar, vou fechar aqui, e aí reparem que todos os meus slides aqui, né, eles ficaram com a configuração, tá? Então ele dá meio uma alterada, né? O ideal, gente, é que a gente faça essa configuração do slide mestre antes de começar a fazer
a nossa apresentação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Configurar um slide mestre e os seus layouts para o formato que eu quero. Feito isso e validado, a gente aí então vai começar a construir a nossa apresentação, ok? Certo? Tá? Espero que vocês tenham entendido aí, ok? Tá? Então, gente, esse foi o nosso último conceito das nossas aulas de PowerPoint. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Nos vemos numa próxima, tá bom? Abraço!